Vamos então ao nosso questionário. Nosso questionário está aí todas as quintas-feiras à noite no nosso site e outros sites também. Você pode dar aula usando o questionário, pode também passar para os alunos para que eles leiam a revista, pois cremos que mais de 80% dos alunos não leem a revista. Então estimule a leitura da revista através deste questionário. Vamos então ao nosso textuário. Para completar a primeira pergunta aí. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão seus filhos depois dele. Provérbios 20, versículo 7. Verdade prática agora, a segunda pergunta para completar também. A melhor forma de se educar um filho é através do exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. Agora, dentro dos comentários aí da introdução, pergunta número 3. O que significa a expressão ouve, filho meu, que soa como um refrão no livro de Provérbios? É o apelo de um pai amoroso ensinando ao filho as regras do bom viver. É a partir de um conjunto de valores já padronizado que o pai assim o faz. A preocupação do pai não é despejar sobre o filho um código de regras, mas ensinar valores que o prepararão para a vida. O pai utilizará o exemplo, mostrando que a atitude fala muitas vezes mais alto que as palavras. Parte 1. A importância dos limites. Vamos ver aí, pergunta número 4. Qual o princípio utilizado no treinamento de líderes e que tem se mostrado bastante eficaz? É a máxima de que liderar é satisfazer necessidades, não vontades. No universo educacional, o princípio torna-se ainda mais forte e verdadeiro. Todo pai deve saber que o filho, especialmente se ainda é criança, deseja que as suas vontades sejam imediatamente satisfeitas. Pergunta número 5. De que realmente a criança necessita? Então, embora queira comer só doces, ela precisa de uma alimentação balanceada para ter um crescimento saudável. É para isso que aponta a sabedoria de Provérbios 29:15. Portanto, estabeleçamos limites às crianças, não apenas quanto à alimentação, mas principalmente acerca dos valores morais e espirituais. Pergunta número 6. Como está sendo e como deve ser a educação dada pelos pais? Os educadores descrevem como referências negativas na educação da criança a figura do pai ausente e a da mãe superprotetora. O pai ausente é omisso na educação de seus filhos. Evitando o diálogo, vale-se de métodos agressivos para impor-lhes a sua autoridade. Ele fala sempre aos gritos. O autor dos Provérbios, porém, exorta-nos a ensinar a criança no caminho em que deve andar, mas não aos gritos, nem utilizando-se de violência. Provérbios 22:6. A mãe superprotetora, por seu turno, temendo produzir algum trauma na formação da criança, acaba por não corrigi-la. Não é isso que as Escrituras ensinam. O pai e mãe são os responsáveis pela disciplina dos filhos e não podem fugir a esse dever. Provérbios 13:24. Parte 2. Ensinando através do exemplo valores. Pergunta número 7. Como funciona a ética da personalidade? Hoje, mais do que nunca, necessitamos educar nossas crianças tomando por base os valores morais e espirituais da Bíblia Sagrada. A ética ensinada pelas escolas seculares e pela mídia é relativista e permissiva. O que conta não é o ser, e sim o ter. Então, nossos filhos ficam completamente desprotegidos diante das armadilhas deste mundo por não terem ainda a noção do certo e do errado, conforme destaca Salomão em Provérbios 7, 6 e 7. Nessa passagem de Provérbios 7, 6 e 7, deparamos-nos com a triste figura do jovem simples e desprotegido diante da sedução do mundo. Pergunta número 8. Como entender as questões do texto de Provérbios 7, 6 e 7? Que diz, porque da janela da minha casa, olhando eu por minhas frestas, vi entre os simples, descobri entre os moços, um moço falto de juízo.
A palavra simples, traduzida do hebraico pet, refere-se a uma pessoa tola e ingênua. O termo hebraico leve, traduzido por coração, ser interior ou juízo, é usado para descrever o caráter moral do indivíduo. O que faltou ao jovem de Provérbios 7 foi exatamente a noção de valores morais bem demarcados. O resultado não poderia ser outro. Ele caiu nas garras do pecado. Não permitamos, pois, que o mesmo ocorra com os nossos filhos. Vamos instruí-los enquanto é tempo. Pergunta número 9. Como funciona a ética do caráter? A ética coloca os valores no lugar onde eles devem estar. A ideia aqui é educar a pessoa tomando por base os valores ensinados na Bíblia. O mais importante não são os sentimentos, mas o comportamento. Não é a sensibilidade, mas o compromisso com a atitude correta a se tomar. É exatamente isso que Salomão diz ter herdado do seu pai e o mesmo objetivo a transmitir ao seu filho. Provérbios 4, 3 e 4. Parte 3. Educação integral. Pergunta número 10. Como deve ser o desenvolvimento mental dos filhos? Provérbios mostra o quanto é importante os mais jovens serem treinados para que tenham o discernimento adequado para a vida. Salomão mostra os frutos desse treinamento: sabedoria, disciplina, sensatez, justiça, direito, retidão, habilidade, prudência, conhecimento e reflexão. Todo esse aprendizado valia-se de uma técnica apurada de memorização, visando preparar integralmente o jovem à vida. Por conseguinte, inclinemos o coração ao entendimento. Provérbios 2:2. Atemos a benignidade ao pescoço. Escrevemo-la na tábua do coração. Provérbios 3:3. E guardemos a inscrição no lugar mais íntimo do ser. Provérbios 4:21. Pergunta número 11. Como deve ser o desenvolvimento moral dos filhos? Complete. A preocupação do sábio com o desenvolvimento moral e espiritual do aprendiz é claramente demonstrada em sua insistência em educá-lo, tomando por base a justiça, o direito e a retidão. Isso pode ser visto quando Salomão destaca a prática da justiça. Provérbios 22, 22 e 23. Os bons princípios. Provérbios 22, 28, 23, 10 e 11. A instrução e a disciplina. Provérbios 22, 13, 14, 22 a 25. A prudência nas relações sociais, Provérbios 23, 6 a 8, e o exercício da misericórdia, Provérbios 24, 11 e 12. Dentro agora da conclusão, pergunta número 12, para completar. No momento em que os modelos educacionais experimentam uma grave crise de valores, é urgente estudarmos o livro de Provérbios a fim de atrairmos preciosas lições à educação dos nossos jovens, adolescentes e crianças. Não podemos consentir que a cultura deste século inocule em nossos filhos o veneno de um ensino permissivo e contrário aos valores da Bíblia Sagrada. Preservemos o que os nossos pais na fé construíram e, com muito sacrifício, deixaram-nos como legado espiritual e moral. Glória a Deus. Aleluia.